Eu sou muito influência delas duas, Tá. assim, muito. Assim. Então, Por exemplo, tem uma música é uma influência muito da minha avó. Cinema é uma influência da minha mãe. É mesmo, cara? Leitura, eu cresci com muitos livros em volta de uma mulher que eu não sabia ler, né? Que é minha avó. Então, Mas ela te instigou a ler, mesmo ela não sabendo ler? eu acho que assim, lá em casa eu tenho uma estante muito ampla. E você, quando criança, você fica muito estimulado lá. Pô, vou abrir esse livro, né? Vou ver como é que ele funciona e tal. Eu acho que tinha muito livro, eu queria abrir os livros. Aí você fica meio que curioso pra aprender o que tem nos livros, né? Então acho que foi um pouco disso, assim. Não tenho tanto detalhe, mas isso me influenciou muito. Você sabe que o Ben Carson, né, que talvez seja uma das figuras mais incríveis e mais brilhantes ainda vivas, né? E ele diz o seguinte, que ele teve uma infância bastante pobre, né? Mas que a mãe não sabia ler, era analfabeta, mas fingia que sabia ler para estimular ele a ler. Fala, você tem que ler, senão você não vai... Se você tem um cérebro, você consegue tudo. Ele conta, né? E tá aqui, você tem que ler. E aí ela fingia, tomava ponto, né? Ela fingia, isso daqui. Só que ela tava fingindo, porque ela não sabia ler, mas para tomar ponto dele e ele ler. E aí ele fala que o livro foi algo libertador na vida dele, né? O livro é incrível, assim. Acho que eu sou muito fruto dos livros, das ideias de bons pensadores. Eu acho que tem um ponto interessante. Eu tentei jogar xadrez nos meus 17 até os 22 anos semi-profissional. E o xadrez, para você se desenvolver, você tem que estudar sozinho ou ter professor. E tem muitos livros. O xadrez tem uma nomenclatura própria. Cada caso, o tabuleiro tem um nome. Então você estuda. Tem uma grande literatura sobre isso. Isso ajudou muito a me desenvolver. Então eu não tinha muito poder econômico, mas eu lia muito. Boas ideias. E paralelo a isso, a música, né? A música também. Pô, então e os filmes, né? Pegada artística, né? E os filmes também. Então acho que minha avó, a gente não tinha TV e a gente tinha que andar pra ver TV na casa das pessoas, dos amigos. Então minha avó me ensinou muito sobre filme, sabe? Filme. Muito, assim. Eu devo muito a essa mulher, sabe? Muito. Pô, que legal, cara. Muito mesmo. E foi incrível. Minha mãe usou, de certa forma, o cinema pra me educar também. Isso é incrível. Olha esse filme. Lógico, né? Adaptando pra idade, né? Pra criança, mas passando valores pra mim ali na época. Teve isso pra você? Por exemplo, Star Wars foi um filme que ela usou e, pô, eu acho sensacional, né? Mas pra passar alguns valores e tal. Cara, não sei, sabe? A gente crescia muito nesse universo. Acho que minha avó me dava uma liberdade criativa, sabe? A gente via tudo, assim, Rambo, ação, drama. Em algum lugar do passado, com um filme lindo, poucas pessoas conhecem. Então, a gente assistia de tudo, sabe? Consumia muito conteúdo. Lembra muito o que o Charlie Mundi fala, assim, sabe? Você tem que consumir muita coisa diferente para conseguir ter um pensamento bem abrangente, assim. O que é a criação, né? O que é a inovação? O que é a criatividade, né? Como é que nasce a criatividade? A criatividade nasce de você se cercar de coisas diferentes e que você consegue ter uma visão diferente disso. Porque se você ficasse só olhando para esse copo com a água, se você tem pouco acervo cultural, você vai ver só um copo d'água. Sim. Mas se você tem um acervo cultural e poético, você começa a ver que a água balançando é algo incrível, que vai mudar, e daqui você vai ver que tem uma onda magnética e vai começar a pensar coisas bem... incrível, assim. Acho que... da onde nasce... Tem um livro, né? Como é que nascem as boas ideias, assim. Por que você é criativo? Então você tem que ter no seu HD uma quantidade de conteúdo absurdo para você fazer coisas incríveis. Por exemplo, tese de investimento, né? Como é que o cara pensa uma tese de investimento? Ele pode ler isso, mas se ele ler, essa notícia é velha, então não tem valor. Então, para ele criar uma tese que os preços vão subir, que o trigo vai subir e que daqui a pouco isso vai trazer uma pressão, em qual momento do tempo, cara, tem que ter um pouco de insumo diferente, sabe?